Tá tudo bonitinho pra gente começar mais uma noite. Uhul! Vamos que vamos, vamos lá. Só no poder da aprovação, vamos trabalhar. Vamos lá, dá boa noite pra mim, meu povo. Eu tô aqui, né, como Luiz, eu acho. Eu tô como Luiz? É isso? Então tá. Então vai dando boa noite, fala pra mim se o som tá bom, se tá chegando, porque aqui no meu tá meio congelado, viu? Ó, teu celular aqui tá meio paradão, Luiz. Ah, não, voltou a funcionar. Então, vamos lá, tá meio travadinho, mas vai, né? Gente, e aí, meu povo, como é que tá? Conta pra mim, tá tudo certo? Boa noite, deixa eu ver quem deu boa noite. A Isabela, tá? Boa noite, tá tudo certo. Obrigada, Isa, obrigada. As duas Isas, né? Obrigada. Ai, Maria Luísa, senti a tua falta esses dias, você não estava muito ativa. Como é que você tá, meu amor? Tudo bem? Letícia, boa noite. Lelê, tudo jóia? Vamos lá, o povo tá chegando, vamos que vamos. E aí, minha gente, como é que tá? Né? Vamos continuar nossa conversa aqui. Eu quero saber como é que vocês estão, se está tudo certinho. Boa noite, Maria Luísa, tudo bem? Então, meu povo, ó, hoje a gente vai começar, a folha de redação foi postada, mas a internet hoje estava muito lenta. Eu não sei porque tem dia que está um pouquinho mais lenta, tem dia que está melhor, mas ela está funcionando bem. Pelo menos não está caindo, né? E aí o material foi, espero que vocês já tenham acessado. Eu separei para hoje duas coisas. Como na semana passada nós falamos muito da competência 5, e eu perguntei se vocês queriam listinhas, e pelo jeito vocês curtem as listinhas, né? Então, para hoje, vamos trabalhar um pouquinho a questão da linguagem, tudo bem? E aí, eu peço a vocês que peguem a folha, que tem o material de linguagem, que é a primeira folha, que é mais teórica, porque a gente vai tratar um pouco dessa questão. Eu estou bastante feliz, né? Porque nós comemoramos ontem Federal do Paraná, e nós tivemos aprovados, inclusive no CFO, que é bem concorrido, então foi muito bacana. Os recursos que a gente impetrou, alguns foram aceitos com nota máxima, então foi muito legal. E isso é uma coisa que é mérito meu, do Abílio, da Rebeca, né, do Diego. A nossa equipe trabalhou loucamente, né, a minha equipe, para ajudar os alunos, para fazer com que as coisas fluíssem, e foi dando certo. Então, eu fiquei muito feliz, né? Ainda não sei o feedback de todos os recursos que foram impetrados, mas já sei de alguns, até postei no meu Insta, porque eu não resisti à tentação. A felicidade, né? Nós partilhamos, eu e o Abílio, essa felicidade nesse momento. Então, assim, foi muito legal. E eu estou agora chamando vocês para vocês virem comigo, porque a gente vai falar de linguagem. E, gente, é o seguinte, nós sabemos, o Enem está valorizando o vocabulário. A UEL está trabalhando com redação mais, né, aquela coisa assim compacta, valoriza. A Federal supervaloriza. Então, vamos novamente brincar com essa questão vocabular. Uma das coisas que eu queria começar conversando com vocês é o seguinte: em uma dissertação argumentativa, nós sabemos que nós temos que trabalhar com uma linguagem que seja denotativa, porque ela deve predominar. Uma linguagem que seja objetiva, por isso a gente sempre vai trabalhar com a ordem direta, sujeito, verbo, predicado. Raramente a gente dá um toquezinho, invertendo um coesivo, colocando esse coesivo entre vírgulas. Muito, muito, muito raramente a gente usa um hipérbato, que é aquela inversão na ordem da frase, para não ficar parecendo mestre Yoda, né? Falando tudo ao contrário. Então, assim, a gente sabe que na dissertação isso é muito importante. Numa dissertação também, saber escolher as palavras mais adequadas para expressar um sentimento é fundamental. Então, às vezes eu falo para vocês assim, olha, evitem palavras que sejam vagas. Nesse caso, o que eu ou a minha equipe está falando para vocês é para vocês evitarem palavras que tenham um sentido muito amplo, como a palavra coisa, que não predica. A palavra algo, é necessário fazer algo. Algo não quer dizer nada, então é melhor você determinar. É necessário impetrar certas ações, né? Então, nós podemos determinar, fazer ações. Então, isso pode acontecer. Nós sabemos que palavras como algo, coisa, negócio, bagulho, breguenite, trem, são palavras que a gente já vai tirar da nossa vida. Isso a gente já sabe. Nós também sabemos, e não é novidade, que generalizadoras também devem ser evitadas. Então, nós sabemos que palavras como todos, sempre, nunca,
são palavras que prejudicam o discurso, porque elas transformam algo que podia ser verdadeiro em algo falacioso pelo exagero. Então, se eu exagero a linguagem, eu posso transformar uma coisa correta em algo que seja errado. Então, é muito importante que eu tenha em mente que certas palavras generalizadoras também devem ser evitadas. Então, eu já sei, não usar sempre, não usar todos, não usar nunca. O que eu vou dizer? Eu vou dizer que muitas vezes, frequentemente, para dar ideia de frequência. Se eu quiser dar ideia de, isso não acontece, isso nunca acontece, eu simplesmente digo, isso não acontece. Eu tiro esse nunca, ou raramente ocorre algum tipo de evento dessa natureza. Eu vou eufemizar as minhas proposições. Eu vou tomar cuidado. Cuidado também na hora em que estiver fazendo as frases com as metonímias da vida. Sabe aquela metonímia? Que eu pego o singular e uso dando a ideia de plural. Então, se eu digo, certo, o Brasil é corrupto, eu estou dizendo todos. Eu não estou dizendo assim, parte da população é corrupta. Eu estou dizendo que todo mundo é. Se eu digo homem não presta, eu estou falando de todos, gente. Deve ter umzinho que é bonzinho. Não é assim. Olha lá o Luiz aqui, ele falou, tá bom, amor, então, tá vendo? Já não são todos, tem o meu amor. Então, Sada, a gente sabe muito bem que isso não é legal, que a gente não deve fazer uso desse tipo de linguagem. Então, ok, estou reforçando que a gente sabe que pode ou não pode fazer, e que na dissertação isso vai ser muito ruim. Às vezes, no artigo, a gente usa, porque o artigo permite uma linguagem mais solta, mais cadente, mais fluida, mais gostosa, né? Aquela linguagem que às vezes quer exagerar mesmo, porque quer a atenção do examinador, porque sabe que o examinador, ele, né, ou melhor, que o leitor vai ser conduzido para essa dança, para essa cadência. Então, vá lá. Mas a dissertação, não. Na dissertação eu tenho que ser cautelosa, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que pensar que eu vou usar as palavras mais precisas. Aí você vai falar, Flá, mas e se eu for fazer uma crônica, um artigo? Bom, a nossa escolha vocabular tem muito a ver com a nossa intencionalidade de fala. Isso é muito importante ficar claro. A minha intencionalidade de fala, o meu ato de fala, a minha postura nessa fala é muito importante. Então eu tenho que imaginar como eu gostaria de transmitir o máximo de sentimento. Num texto de matriz narrativa, como um relato, como uma crônica, como um texto, até mesmo, né, um artigo de opinião, às vezes eu posso optar por momentos de fala que sejam assim, mais tranquilos. Ou então eu posso optar por palavras que sejam mais intensas. Por exemplo, eu posso dizer que a moça na janela estava olhando o horizonte. Olhando o horizonte, eu estou tipo, olhei. Ela fitava o horizonte. Ela já está olhando com mais charme. Tudo bem? Então, eu já vou perceber que o olhar e o fitar, parece que o fitar é mais forte. Aquele olhar 43, aquela coisa, tudo bem? Vai dar essa sensação mais gostosa. As pessoas diziam, as pessoas clamavam. O clamavam tem mais força. Então, eu tenho também que perceber que cada gênero eu posso optar por formas diferentes de dizer, porque eu, que sou a emissora do texto, uso recursos linguísticos para dar mais ênfase para uma ideia, para dar menos ênfase para uma ideia, para tornar o discurso às vezes mais ameno, às vezes mais clamoroso, tá? Então isso é muito meu, isso é muito como eu quero transmitir. Esse domínio vocês têm que ter, principalmente porque vocês não vão para um único vestibular. Se fosse só para o Enem, era uma coisa, mas não é só para o Enem que vocês vão. Então, nós sabemos que vocês vão ter que se preocupar também com essa questão da linguagem. Tudo bem até aqui, gente? Está fazendo sentido? Dúvida até aqui? Né? Alguma pergunta? Deixa eu até pegar meu outro celular também, que eu já vou puxando aqui para a gente ir conversando. Tá? O som tá legal? Eu estou ouvindo um eco voltando. Está tendo um retorno.
né? Tá tudo bem para vocês, queridos? Se tiver, tá de boa. Tá? Então, bora lá comigo. E, gente, deixa eu pedir um favor. Quando eu mando no grupo CPM Redação, avisando que vai ter aula, dá um ok para mim. Dá uma gastura quando eu mando a mensagem e ninguém responde. Né? Então, assim, tipo, eu estou vendo aqui no CPM... Né, 26 pessoas receberam a mensagem. E aí vocês não deram um ok no grupinho, né, que viram a mensagem. Então, dá um ok, por favor, sempre que eu mandar uma mensagem, que isso para mim é muito importante para a gente continuar esse contato, continuar essa conversa, beleza? Então, bora lá, gente. Se tiver dúvida, vai falando aí. Eu fico só preocupada se o som tá legal. Se tá tudo certo, vamos que vamos. O eco sumiu. Era aí? Era você, Luiz? Ah, então tá bom. Então, bora lá, meu povo. Voltando aqui comigo. Então, ó, hoje a gente vai começar, deixa eu só direcionar isso aqui um pouquinho mais para mim. A gente vai começar falando um pouco da questão da linguagem. Vocês estão com a folha em mão? Se não tiver, não tem problema. Eu só quero que você, conforme vai fazer o exercício comigo, vai por número 1 e a ideia que lhe veio. Número 2, a ideia que lhe veio. Tudo bem? E assim a gente vai trabalhar essa questão da linguagem, que hoje é muito importante. Então, olha só. Enche a tela para mim, Luiz. Vamos lá? Olha só, gente. Aqui, ó. Como sempre, né, que tem baile no morro, olha essa frase. Na frase, o verbo ter é usado no sentido de haver, sempre que há, né? Então, olha isso. Aí ele percebe essa questão, tá? Então, você já vai prestar atenção nisso daqui, que nesse caso, né, o verbo ter... Eita, Lelê, que a minha caneta aqui não está funcionando. Espera só um minutinho. Ah, lógico, eu marquei apontador, eu quero caneta. Então, olha só, o verbo ter, ele está sendo usado no sentido de haver, tudo bem? Então, olha só, eu quero... Né? Em lugar de que verbos ele é usado nas frases seguintes? Então, preste atenção. Eu quero que você identifique para mim e substitua nessas frases o verbo ter se você achar verbos que fiquem mais adequados nas frases, tudo bem? Então, por exemplo, no show, a plateia tinha os convites em mãos, tudo bem? Ou o filho do senador tinha, em cada mesa tinha, teve, ter, tem. Tudo bem? Então, eu quero de vocês que vocês, nesse momento, deem uma lida nas frases e que vocês, né, comecem a fazer, nessa hora, a fazer o exercício que está destacado, tudo bem? Então, olha só, o que eu quero de vocês? Primeiro, dá uma olhada para a tela, certo? E enche a tela aí, Luiz. 2 minutinhos. No show, a plateia tinha os convites nas mãos. Vamos lá? No grupo, mete uma resposta. No show, a plateia fazia o quê? Põe um verbo no lugar disso. Qual o primeiro verbo que vem na tua cabeça? Vai lá, gente. Escreve aí no chat para mim. Está tirando o papel do pé. Ah, é? É. Não, ele está dando risada aqui que fez barulho, que eu pisei num plástico, né? Numa... Como que chama isso aqui? Durex, né? Agora você fez a pergunta. E aí, meu povo, quais são os verbos que vocês prestaram atenção? Então, ó, o que eu quero de vocês? Que vocês escrevam da letra A. Qual o verbo que vocês usariam nessa frase para ela ficar mais expressiva? Qual o verbo que está faltando aí, que está errado, que o ter está substituindo? Nossa, tá com um delay grandão. Ninguém respondeu aqui. Possuía. Bom, gostei. Denilson, isso mesmo. É Denison, né? Eu sempre falo Denilson, mas não é. Legal. No show, a plateia possuía os convites. Tudo bem, mas está nas mãos. Possuía na mão. Eu acho que talvez tenha alguma outra palavra mais legal. Vamos pensar? O possuía cabe, sim, mas tem mais alguma? Além do possuía? O que eu poderia pôr que ficaria mais ajustado ao texto? Ó, no show, a plateia portava os convites, carregava, Maria Luísa, muito bom. Carregava, portava, muito legal, fechou. Letra B, o filho do senador
tinha um cargo importante no governo. Vai lá, essa é difícil. 2 segundinhos. Ótimo. O filho do senador ocupava um cargo importante no governo. Trabalhava em um cargo importante no governo. Legal. Gostei, já está ficando mais ajeitado. Pô, vocês já pegaram o ritmo. Vamos lá? Então vai. Eu prefiro que vocês respondam juntos, mas eu estou recebendo também no WhatsApp aqui. Então, né? O filho do senador obteve um cargo importante no governo? Sim, ele obteve. Legal. Letra C, vamos que vamos. Parabéns, povo, é isso aí. Vocês entenderam bem. Letra C, em cada mesa tinha apenas 4 convidados. Em cada mesa... Isso, em cada mesa, Ana, havia 4 convidados. Muito bom, é isso mesmo, tá? Então, vai lá, vamos, meu povo. Qual é o verbo mais adequado? Carolzinha também foi pro havia. Legal. Depois, letra D. O público teve maus momentos na saída do estádio. O que eu posso dizer que fica melhor nessa frase? O que o teve está no lugar? Não era essa a palavra certa, a palavra mais adequada. Então, o que aconteceu? O público... Maus momentos na saída do estádio, o público... Vamos lá. Vivenciou, legal, muito bom, tá? Passou por, gostei, Carolzinha, legal. Isabela, viveu. Presenciou, pode ser, né? Presenciou maus momentos, pode ser que ele tenha estado, né? Muito bom. Passou por, legal, gostei. Vamos que vamos. Próximo. Seguindo a ordem aqui. Vai lá. A vilã teve a punição merecida. Arruma essa frase. Como é que é isso? A vilã... Vamos lá. 2 segundinhos. Gostei, a vilã obteve a punição merecida? Pode ser. A vilã recebeu, Johan, adorei, ficou ótimo. Recebeu a punição devida. Ou até, gente, eu posso até trocar a ordem. Eu posso dizer assim, ó, a vilã foi punida merecidamente, né? Foi merecidamente punida. Fica até charmosinho também, curti. Vai para mais um, moçada. Vamos que vamos, caminhando rapidão. Depois, o mestre vai ter alguns dias de férias. O que vocês podem colocar ali? Vamos lá, tô gostando. Vocês estão começando a colocar, ó. O mestre, aí veio aqui, recebeu alguns dias de férias, tá? O mestre obteve alguns dias de férias, pode ser, mas também tem aqui, ó, será contemplado com alguns dias de férias, terá alguns dias de férias, tirará alguns dias de férias. Gente, vocês são muito zelosos. A palavra mais precisa para férias é gozar. O mestre gozará
alguns dias de férias. Então perceba que às vezes a gente tem assim um pudor linguístico, um medo. Gente, é até engraçadinho. Às vezes na igreja, né, o sermão, o pastor fala porque o homem tem que gozar a companhia da esposa, dos filhos, da família. E aí eu vejo assim que às vezes tem aqueles adolescentezinhos, tipo 12 anos, assim, eles olham pro outro e começam a rir, levam essa palavra, né, ao sentido expansivo, negativo. Gente, a palavra gozar está no sentido de fruir, de usufruir. Ó, duas palavras importantes para férias: fruir e usufruir. A terceira, gozar, tá? Então você vai pensar que essas são palavras que têm um campo semântico positivo e são relacionadas semanticamente a férias. Então você pode fazer uso, tudo bem? Nada de tabu linguístico, não precisa, beleza? Voltando comigo aqui. Ai, Jesus, que eu saí da live? Não, voltei. Então vá lá, tá? Ó, bora mais um pouquinho. Abílio, o abílio aí. Abílio tem muitas propriedades. O que vocês diriam do abílio, esse latifundiário da redação? O que você diria dele? Vai lá, me dá um verbo bom. Chegou para mim da Carolzinha: o abílio possui muitas propriedades. Aê! Gente, é só trocar por possuir, né? O abílio possui, detém. Legal, gostei. O abílio monopoliza. De repente até a frase pode ser, não é a mais adequada, monopoliza, Johan, mas, né, pode ser que ele está monopolizando as propriedades ali. Tudo bem? O detém fica melhor, Isa, isso mesmo, o detém fica bem legal. Tudo bem até aqui? Pegaram o espírito da coisa? Fechou? Então vamos para a segunda atividade. Na segunda atividade, agora bora lá comigo. Eu fiz o seguinte, ó, eu facilitei um pouco a vida de vocês. Olha a primeira lá, a frase exemplo: atirar-se na poltrona. Gente, sentar na poltrona e atirar-se na poltrona tem a mesma carga semântica? Traduz a mesma ideia? Ou eu tenho a ideia mais suavizada, a ideia mais agressiva? Presta bem atenção nisso. As palavras têm esse poder de representação. Às vezes exageram, às vezes eufemizam. Tudo bem? Agora, eu quero que você leia o enunciado comigo. Eu vou deixar 3 minutinhos e como vocês só tem que grifar, caso já tenham feito a impressão da folha, ou do contrário, só anotar o número e o verbo que você escolheu, é bem rapidinho, tá bom? Então vamos lá comigo? Eu vou jogar na telinha, vou deixar em silêncio um tempo para você fazer comigo. Só vou ler o enunciado antes. Bora comigo? Para dar a ideia de mais movimento, de movimento rápido ou brusco, o narrador preferiu o verbo atirar-se a um outro de sentido próprio, como sentar-se. Reflita sobre a questão e escolha, dentro dos parênteses, a palavra que preenche da forma mais adequada as lacunas das frases a seguir. Então, repare que eu já deixei ali para que vocês façam opção dentro do que está aqui, beleza? Na cheia de raiva a parlamentar, aí você escolhe um dos 3 verbos, beleza? 2 minutinhos, dá tempo de vocês lerem a frase e, se tiver com a folha, é só grifar. Se tiver sem a folha, aí sim, dá para você só anotar número 1 e o verbo, 2 e o verbo. Então, né, e o verbo. Beleza? 2 minutinhos, vai lá, sozinhos.
Vamos que vamos, meu povo. E aí, bora lá? Voltando. Então, né? Eu não tô mais ao vivo. Tá assim. Não no meu negócio aqui. Tá assim. O celular pode mudar, mas está assim. Meu celular não tá. Tá esquisito. Você tá assim. Com certeza absoluta. Você nem fica preocupado. Ah, já consegui aqui. Consegui. Vamos lá? Consegui nada. Arruma aí. Vamos lá, meu povo. Vamos voltando aqui. E aí, deu tempo? Se deu tempo, você já está super apto a responder para mim quais são as frases. Olha só. Lembrando, o que a gente está fazendo agora? A gente não está eufemizando, a gente está indo de acordo com o sentido da frase que foi passada. Então, a gente olha para a frase e faz o movimento. Se tiver que aumentar, a gente aumenta a intensidade. Se tiver que eufemizar, a gente eufemiza. E assim a gente vai brincando com a linguagem. Bora lá comigo? Então, olha só, primeira frase. Cheia de raiva. A parlamentar tirou, arrancou, retirou o panfleto da parede. O que ela fez com o panfleto da parede? O que vocês marcaram na primeira, moçada? Vamos lá comigo? Respondendo aí, na A. O duro é o delay, né? É isso que me mata. Eu sou ansiosa, vai dando fome, vontade de comer doce. Vamos lá, meu povo. O que a parlamentar fez? Ó, no teu apareceu, no meu não apareceu. No teu tá arrancou, Luiz? Fechou? Arrancou. B. Milhares de pessoas faleceram, morreram, pereceram em decorrência do terremoto. Tudo bem? Bora lá. O que vocês colocaram? Bom, nesse caso aqui, enquanto vocês estão escrevendo, eu vou falando. Milhares de pessoas faleceram é a forma mais delicada de falar, mas eufêmica. Morreram é a denotação mais tradicional. E o pereceram é a mais poética. Então, depende. Ó, se eu estiver fazendo para um texto de jornal, eu posso dizer que milhares de pessoas faleceram, certo? Em decorrência do terremoto. Tudo bem? Ah, mas Flá, e se for um jornal tipo Notícias Populares? Morreram. Ai, prof, e o pereceram? Pereceram não caberia para uma notícia. Cabe como expansão semântica numa dissertação. Tudo bem? Mas primeiro você usaria faleceram, que é o mais adequado. É isso, moçada? Aê, curti, ó. Vamos lá, para o faleceram para dissertação. Se fosse uma notícia de jornal, para um jornal mais popular, morreram. Fechou? Bora comigo, na cebola. Paulo resolveu transportar, carregar ou portar o saco de farinha na cabeça, gente. O Paulo resolveu fazer o quê? Carregar. Legal. Transportar. Fica meio esquisito nessa frase. Eu estou transportando um saco de farinha. Ai, super transportadora. Né? Ui, vamos que vamos transportando. Então, assim, ficou meio bobão. Tá? Então, bora lá, que o negócio aqui é carregar mesmo. É, vai no brutão que fica mais legal. Tudo bem? Letra D. Com pena do cão doente, o veterinário resolveu. Aqui tem o som de matar, né? Sacrificá-lo, eliminá-lo, matá-lo ou exterminá-lo. Gente, por favor, se ele tá com pena do cão doente e você colocar o exterminá-lo, né, ou eliminá-lo, não tem a menor condição. O matar tá no sentido de, né, assassinar. Então, o ideal é... O que vocês botaram aí, pelo amor de Deus? Vai, gente, bonzinho, tá? Aê, é que o meu tá devagar, o celular aqui tá ruim hoje. Sacrificar, Lamandinha, isso mesmo, valeu, hein? Depois, ainda não apareceu aqui pra mim, eu tô indo porque o Luiz falou. Bora lá, continuemos, tá? Então, sacrificar é o melhor. Com dificuldades, o soldado ferido encaminhou-se, marchou, arrastou-se. Gente, encaminhou-se até a trincheira, não dá. Marchou, se ele tá ferido, ele tá marchando, ele é ninja, né? Aí fala o quê? Você vai direto, arrastou-se. Você percebe que tem a ver com a cena, com o momento, com a relação. Então, o que eu quero de você é só brincar com uma coisa importante. Uma palavra
ela está dentro de um contexto. E se a palavra está dentro de um contexto e ela destoa do contexto, ela gera o que a gente chama de incoerência argumentativa ou ilustrativa ou incoerência linguística. Então depende de qual teórico que a banca está usando, mas normalmente ela vai colocar isso como uma incoerência no âmbito da linguagem. Beleza? Então pode parecer um exercício bobinho, mas ele é muito importante para a gente perceber esse lance da coerência. Depois, terceiro exercício. Substitua os trechos destacados nas frases a seguir por um só verbo de valor correspondente, se possível, conforme o modelo. A criança tem necessidade de carinho. A criança necessita de carinho. Fechou, tranquilo. Bora pro segundo? Agora vamos fazer juntos, tá? O índio brasileiro tinha ódio dos bandeirantes. O índio brasileiro odiava, detestava os bandeirantes. Legal, pegou o espírito da coisa. Vamos lá. Os animais têm medo do fogo. Eu transformo tem medo, os animais temem o fogo. Então, pera um pouquinho. Se você for fazer vestibular em que tenha resumo, ou se você vai fazer dissertação curta, é melhor você ser mais sintético. Quando possível, evite 2 verbos, evite 2 palavras, que são as locuções. Transforme em uma palavra específica, tudo bem? Então, quando for possível, tem hora que não dá, tem hora que você precisa dos 2 para manter o sentido que você deseja, certo? Bora comigo então, Cebolinha. Os estrangeiros têm vontade de conhecer o Rio. Eu posso dizer o que nessa frase, gente? Os estrangeiros... Agora vem. Responde aí. O que eu tenho vontade? Apareceu alguma resposta já, Luiz? Ainda não. Vai aí que aqui tá lento. Ficou no ano todo. Agora que você acabou de perguntar, você está esperando agora. Desejam. Ótimo, desejam, isso mesmo. Anseiam, perfeito. Johan, o que mais? No meu não apareceu ainda. O que mais? Intentam. Tudo bem? Então, ó, desejam, anseiam, intentam. Ficam bem legais essas palavras. Bora, mais um? Mais algum aí, Luiz? Não? Então vamos. Depois, segue comigo. O motorista tem a obrigação de respeitar os sinais. Aqui, eu não tenho uma palavra aqui, dê para falar o tem obrigação, a não ser o quê? O motorista ou os motoristas, né? O motorista deve respeitar os sinais. Eu vou ser claro, direto, né? Aliás, aqui em Londrina, não só os sinais, tem também agora os pardais, né, moçada? Vocês viram tanto de radar nessa cidade? Então, eu soube essa semana que vão ser instalados mais 30 radares em Londrina, além dos que já foram colocados. Então, assim, os motoristas devem ficar muito atentos ao limite de velocidade e não infringir a lei, viu, moçada? Porque tá difícil. Então, bora lá. Tem que ser educado. Então, vamos que vamos. Apareceu alguma frase? Não. Então, vamos que vamos. A República teve início no final do século XIX. A República iniciou no final do século XIX, início do século XIX. Isso mesmo, tá? Perfeito. Os holandeses tinham a intenção de vir ao Brasil. Repare que a F, ela tem o mesmo sentido da cebola. Os estrangeiros têm vontade de conhecer o Rio. Os holandeses tinham a intenção de vir ao Brasil. Eu posso trocar o tinham a intenção por intentavam, ansiavam, certo? Desejavam vir ao Brasil. Então é possível fazer isso, porque o sentido é mais ou menos o mesmo nas duas frases. Elas têm uma espécie de um paralelismo. Depois, bora comigo, povo, que tá acabando. Nem sempre os criminosos têm remorsos. O que eu posso trocar aí, gente? Agora dá um tempinho para vocês colocarem. Nem sempre os criminosos... Tô esperando. É o mais óbvio. É isso aí. Nem sempre os criminosos sentem remorso. Isso mesmo, moçada. Então, vamos que vamos. Essa é a ideia. Deu para pegar o clima? Então, vamos lá. Mais um exercício para a gente caminhar. Queridões, olha só.
Aqui, nós passamos a ter o verbo fazer usado como muleta linguística. Eu fico, às vezes, assim, incomodada com essas proposições, com essas muletas que as pessoas usam na linguagem. No caso do verbo fazer, o que eu quero de vocês é que vocês tomem cuidado, porque há momentos em que nós nem prestamos muita atenção. Mas na redação vai dar inadequação de linguagem, vai ficar com cara de oralidade, porque é na oralidade que nós fazemos isso. E quando eu pego um aluno medicineiro, um aluno bom, um aluno preparado, que a gente fala de marca de oralidade, a marca de oralidade dele não é assim, tipo, num, pra, daí. A marca de oralidade dele e nele, e na prova dele, e nas questões que podem prejudicá-lo, é justamente o quê? Na sutileza. Então, por exemplo, ele vai lá e usa o verbo fazer em um sentido que não é adequado, em um sentido que não é específico. Gente, vamos lá, ajuste de linguagem é importante. Então, bora lá comigo. Dá uma olhada para essa lista, vamos lá? 2 minutinhos para vocês olharem e aí a gente já vai fazendo juntos, bem rapidão, tá? Não vou nem dar muita margem de espera, porque senão não dá tempo, que tem muito tema legal hoje, tem muita coisa para falar com vocês ainda, tá bom? Joga aí, vamos que vamos. E aí, meu povo, olha pela última vez, como é que ficou? Deu tempo para trocar? Vamos começar? Moçada, agora vamos junto comigo, ó. Eu dei um tempo para vocês, agora eu já vou resolvendo com vocês e um ou outro, só que eu vou parar no caminho, beleza? O primeiro, você vai trocar o fazer por algo que seja mais específico. Por exemplo, na letra A fábrica fez muito esse ano. A fábrica não fez. Então, o que eu vou dizer? A fábrica produziu, criou. Essas palavras têm mais ajuste com o contexto. É isso que a gente vai fazer, tudo bem? Eu usaria a palavra produziu. A prefeitura fez praças urbanizadas. A prefeitura, ela fez, então ela criou, ela estabeleceu. Se ela pegou uma praça que não estava adequada, né, então ela reformou, transformou praças, né, urbanizou praças, que fica até melhor, beleza? Depois, letra C. A Sônia, né? Sônia fazia bordados em guardanapos na feira de domingo. O que eu posso dizer? Sônia bordava guardanapos na feira de domingo. Eu vou simplesmente pegar e simplificar o pensamento ao invés de ficar fazendo muleta linguística. Eu preciso ser mais clara, mais direta, mais objetiva. Então, eu vou conseguir fazer. Edmara fez uma carta em questão de minutos. A Edmara, ela não fez, ela redigiu. A Edmara criou uma carta, escreveu uma carta, tudo bem? Aí eu tenho palavras que são de um campo semântico mais ajustado à redação, à escrita.